nome de Jesus Cristo, Senhor. As crianças vão para o fundo e você pode se assentar agora. Pegue a sua Bíblia já, hein? Vamos que vamos, tá? Vamos que vamos, que vamos. Já pegue a sua Bíblia. Eu já vou deixar a minha aberta aqui exatamente no local que nós vamos refletir hoje. Espero que você possa estar feliz com Jesus aí no coração, né? Com Jesus no coração é impossível ficar triste. Eu vou deixar aqui no gatilho, no jeito. Hoje é dia de ceia, né? Nós que ceiamos todo segundo domingo do mês. Estamos caminhando para o final do ano já, né? Texto aberto, vamos que vamos. Como que vocês estão, igreja? Estão bem? Tudo certo? Espero que vocês estejam bem, tá? Se não estiver, você vai sair daqui hoje bem. Eu quero fazer um desafio e já dar uma orientação para você, ok? Eu preciso que você anote. Você precisa ver todo o culto com um papel na mão, uma caneta, ou no mínimo um bloco de notas do seu celular. É impossível você vir a um culto, a um lugar extraordinário e não anotar. É como se você estivesse fazendo de qualquer jeito. Não tem como, você precisa anotar, porque a nossa mente, a nossa memória é curta. Você vai sair daqui, você vai levantar dessa cadeira, e a hora que você entrar no seu carro, maioria das pessoas você já esquece. Ai pastor, não é assim? É assim, porque nós vemos os frutos. Então, se não fosse assim, nós seríamos uma igreja de prática. E aí a grande diferença são os frutos que são gerados. Então você precisa praticar. E como que você vai praticar aquilo? Estudando, vendo. Você precisa ter um papel. Se você não trouxe hoje, você precisa trazer na próxima. E se você está sem hoje, no mínimo anote no seu bloco de notas, para você. Tem coisas que o Senhor só vai falar aqui com você. Amém? Segunda palavra, traga Bíblia. Você precisa trazer Bíblia, gente. Irmãos, nós precisamos trazer Bíblia, nem que seja digital, que você tem no celular. Você precisa manusear. Você não pode ficar só dependente do que um pastor, um pregador ou qualquer outra igreja vai estar lançando. Você precisa saber manusear na sua casa, saber onde estão os livros e assim por diante. Traga a Bíblia. Amém? Amém, igreja? Amém? Então vamos avançar, legal? Abra então a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 14. Nós vamos projetar aqui também, né, na TV, para os que não trouxeram Bíblia, para ajudar você hoje, né? Mateus capítulo 14, vamos fazer a leitura juntos. A quem está no online também acompanhando, pegue a sua Bíblia aí onde você está, você possa acompanhar de onde você estiver essa leitura que nós vamos fazer. Tem o coração disponível aí onde você está. Eu sei que o Senhor vai falar com você de uma forma poderosa, assim como vai falar conosco que estamos aqui. Vamos fazer a leitura do texto, Mateus capítulo 14, o verso 22. E aí você deixa aberto, que nós vamos expor esse texto e discorrer sobre ele, ok? Diz assim o texto: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Verso 25: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Andando sobre o quê? Sobre o mar. Sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. O que seria fazer, hein? Imagina se você estivesse no meio de um mar e de repente de longe você vê um vulto, algo, uma sombra andando. O que você ia fazer?
você fala dos discípulos, né? Mas esses homens, onde já se viu? Eu imagino você ia pular no mar e ia se matar, no mínimo, né? Gritaram de medo. Verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu a ele. E então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, quando reparou aonde? No vento. Vai anotando, se o Senhor está falando com você precisa ir anotando esses textos. Quando reparou no vento, ficou com medo, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Feche seus olhos aí, vamos orar. Jesus, nós precisamos da revelação da tua palavra. Cada coração que aqui está, cada pessoa que aqui está, que seja cheio do Espírito Santo, a entender o que o Senhor quer falar conosco. É impossível, papai, se o Senhor não abrir o nosso coração, nós não vamos entender. Nós precisamos ser mudados através dessa mensagem que o Senhor vai falar conosco. Tenho certeza que vai haver mudanças de vidas em nome de Jesus. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos expor o texto, vamos falar sobre o reino. O mínimo que você pode fazer aqui, o mínimo, é estar com o coração disponível. Esteja, por favor, com o coração disponível, conectado nessas horas que nós vamos passar aqui agora, totalmente atento. Gente, esse texto que nós lemos, ele está inserido em mais 2 evangelhos. E quando um texto está inserido nas outras câmeras, ou seja, nos outros evangelistas contando a história, sinal que tem algo bem profundo. Por exemplo, o evangelho de Marcos e Lucas também conta, só que cada um conta de uma forma e com detalhes específicos. Eu oriento você, quando você for ler a Bíblia e você perceber que essas leituras estão em outros textos também, vai lá, dá uma olhada, pega um papel, anote, veja o que o outro evangelista está querendo dizer, e você vai ver coisas interessantes. Por exemplo, Marcos capítulo 6, não precisa abrir, nós vamos projetar por uma questão de tempo. Marcos capítulo 6, o verso 48, é a mesma história com uma outra cena, é o evangelista Marcos contando, e ele diz assim: ele viu os discípulos remando com dificuldade. Por isso que é importante você ter papel, que aí você anota esse textinho para você ler depois. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Olha que interessante, o evangelista Marcos diz que os discípulos estavam remando com muita dificuldade. Imagina a tempestade que estava, e esses homens ali sofrendo. Olha o evangelista João dizendo, João capítulo 6, a mesma história com a câmera de outro evangelista. O verso 18 diz: soprava um vento forte, e as águas estavam agitadas, depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros. Olha que interessante, o evangelista João então já dá detalhes da distância que eles ficaram remando ali, de 5 a 6 quilômetros no mar da Galileia. Então cada um traz um detalhe. O legal é que Marcos e João não fala sobre Pedro andando sobre as águas. Isso a gente só encontra no evangelho de Mateus. Então olha que legal, cada um contando a história, a cena, com uma câmera diferente. Isso é o incrível que nós vamos ver hoje, o que o Senhor quer tratar conosco. Antes de nós entrarmos no tema dessa mensagem, eu quero que você veja um vídeo. Você veja um vídeo, por exemplo. Nós, quem está na internet ao vivo, vai subir um QR Code para você. Acesse esse QR Code para você ver esse vídeo. Você vai ser direcionado para esse vídeo, você vai ver esse vídeo junto conosco. É em torno de 8 minutos mais ou menos esse vídeo, e eu queria que vocês tivessem atenção. É um vídeo da série do The Chosen. Quem já viu a série The Chosen aqui?
Alguém? Quem mais? The Chosen? Nunca? Quem não levantou a mão nunca? Eu desafio vocês. Tem no Netflix, tem no YouTube, tem um aplicativo de graça. Vocês vão ver as cenas bíblicas lá de uma forma tão interessante. Esta cena é uma cena do The Chosen. O ao vivo agora vai ficar com esse QR Code. Acesse aí, você vai ser direcionado para esse vídeo. E nós aqui vamos ver esse vídeo. Preste atenção.
Essa série está disponível no Netflix, gente. Lindo demais. Se não me engano, acho que já está na 5ª temporada. Dá uma lida lá, vê que você vai ver. Que incrível. Que incrível. Logicamente tem a parte poética, mas nós vamos extrair algumas coisas aqui. E aí é exatamente o tema dessa mensagem. O tema dessa pregação de hoje chama-se: o que fazer com as tempestades da vida? O que fazer com as tempestades da vida? Nós podemos fazer. Antes de nós continuarmos a fazer algumas definições, nós precisamos pensar o que é uma tempestade. O que pode ser uma tempestade? Se nós olharmos para o dicionário diz que tempestade é uma agitação atmosférica, violenta, muitas vezes acompanhada de chuva, de granizo, de vento, de raios, trovões, temporal. Isso é uma tempestade. E espiritualmente? Sabe, espiritualmente, tempestade é um imprevisto. A tempestade são as lutas, as incertezas, os medos, os acidentes, os ensinos, o aprendizado, a mudança de rota, o fortalecimento e a fé que você e eu, nós precisamos exercitar diariamente. Isso são as tempestades no nível espiritual. Então, o que fazer com as tempestades da vida, meu irmão? O que fazer com as tempestades da vida? Essa é uma pergunta que vai nos direcionar para esse bate-papo e essa pregação dessa noite. Porque se você não está vivendo, você já viveu ou viverá uma tempestade. Precisa entender isso. E o evangelho qual nós compartilhamos aqui é muito claro a respeito disso. Porque sabe algumas definições que eu quero fazer com você? Por exemplo, que as tempestades da vida, elas são inevitáveis, você precisa saber disso. As tempestades da vida, elas são inevitáveis, irmão. É inevitável. Seja para uma pessoa rica, para um pobre, para grandes, para pequenos, para crente e para descrente. É impossível viver sem enfrentar uma tempestade. E eu digo isso no âmbito espiritual que envolve toda a sua vida. Então, se você está vivendo uma tempestade, sinal que você está vivo. Ou se você já viveu, sinal que você está vivo. Ela chega para todos. Chega para todos. Quem aqui já nunca ouviu assim, ó? Parece que quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu entrei na igreja, eu comecei a participar, parece que as coisas pioraram. Quem já não ouviu isso? Parece, não é isso, né? As tempestades. E nesse âmbito espiritual que eu estou falando com você, essa tempestade é um aprendizado, só uma mudança de rota que veio, são algumas dores, algumas lutas que surgem. Sabe, as tempestades, elas também são imprevisíveis. Imprevisíveis. Se elas são inevitáveis, elas também são imprevisíveis. Uma tempestade no âmbito da natureza, ela chega ali dando os sinais, e espiritualmente para nós, ela vai dando alguns sinais, mas elas são imprevisíveis. Não tem uma agenda de uma tempestade. Olha, eu vou marcar uma tempestade hoje com o irmão X, com o fulano, no marco horário. E quando acontece, a nossa vida ela vira do avesso. É uma morte que chega, é um encerramento de um relacionamento que talvez chega, é um exame que você pegou lá e de repente aconteceu alguma coisa, é um caroço que apareceu, é um exame positivo, ruim que deu, uma tempestade. Ei, vocês estão conseguindo entender, gente, espiritualmente, o que o Senhor está querendo tratar conosco? Então ela chega e vira a nossa vida do avesso. Um acidente que acontece, é inevitável, ao mesmo tempo imprevisível. As tempestades, elas também são inadministráveis, difícil de administrar. É isso que eu estou querendo tratar aqui. Esses homens que nós estamos vendo no vídeo, a palavra que nós lemos, provavelmente eles eram conhecedores daquela região, o mar da Galileia, e eles já passaram provavelmente por outras tempestades também, mas aquele momento os deixa atônitos. Nós vimos no vídeo, no filme, na licença poética que tem ali, mas nós encontramos eles desesperados diante de uma bagunça que estava acontecendo. E as tempestades também são pedagógicas. Sabe, irmãos, a tempestade quando chega, ela não vem para destruir, grava isso.
Você está vivendo, você precisa ter, espiritualmente ficar atento. Ela não vem para te destruir, mas para tonificar a sua musculatura, a musculatura da alma, do espírito, para nos colocar para mais perto de Deus. Essa é a ideia, esse é o propósito, essa é a ideia. Então eu quero pegar agora o texto bíblico que nós lemos, deixar aberto aí Mateus capítulo 14, que nós estamos lendo, e nós vamos expor alguns versos e entender que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. O que fazer com as tempestades da vida? Então vamos lá no texto bíblico, Mateus capítulo 14, deixa aberto aí, vamos ler o verso 22 e o 23. O texto diz assim, agora nós vamos ler novamente com uma visão de aprendizado. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Grifa na sua Bíblia, Jesus dirigiu-se a eles. Jesus dirigiu-se a ele no verso 25. Sabe, uma primeira reflexão, primeiro ponto que eu quero falar com você é o seguinte: nas tempestades da vida, anota isso por favor, tá? Nas tempestades da vida, Jesus acalma o nosso coração. Nas tempestades da vida, Jesus acalma o nosso coração. Se está tendo uma tempestade e o coração não está sendo acalmado, há um alerta. Então o ponto 1 que eu estou querendo tratar aqui, na tempestade, seja ela qual for, o âmbito que for, a área que for, a situação que for, é financeira, é espiritual, é em termos de saúde, é relacional, é ministerial. Ei, o Senhor está tratando com você. E é o Pedro, que linda a história de Pedro, o vídeo, o The Chosen. É o meu vizinho. Ei, é o Senhor falando com você. Se você não entrar agora na história ali, você ser um daqueles personagens e falar: Senhor, o Senhor está falando comigo, não faz sentido. Não faz sentido, você vai sair daqui e vai achar que é para o outro. A palavra está falando conosco, igreja. Então na tempestade que você, eu, nós estamos vivendo, a tempestade individual da vida, e seja ela qual for, em que momento que for, e que você irá viver, o Senhor, o nosso Deus, Ele acalma em primeiro lugar o nosso coração. É o nosso coração em primeiro lugar que Ele vem. Sabe uma coisa que precisa ficar claro e trazer orientação, trazer paz, esperança, é saber que nessas tempestades que nós enfrentamos, eu tenho um monte, gente, e vivo diariamente, estou vivendo, e eu sei que vou viver mais, e o mês que vem vai ter mais, e a vida não para um servo de Deus, não cessa, porque tonifica a musculatura da alma. Então eu estou vivendo, já vivi e vou viver mais. Então eu preciso entender, diante disso, uma palavra para nós, nessas tempestades que você e eu estamos vivendo, é saber que Jesus, Ele vem ao nosso encontro. Jesus vem ao nosso encontro. Ei, repita comigo: Jesus, vamos lá, vem ao nosso encontro. Não é isso que está no verso 25? Não é isso que você viu na sua Bíblia? Jesus dirigiu-se a eles. Ei, imagina a cena, você num barco, e aí Jesus pisando e indo de encontro a esses caras. Ele foi a tempestade acontecendo, e Jesus vem ao nosso encontro. Só isso já é uma alegria, porque se a tempestade está rolando na sua vida, na sua família, aí seja a área qual for, quando você vem o Salvador diante de você, glória a Deus por isso, glória a Deus. Sabe uma coisa importante que você precisa entender? Ao vir nosso encontro, a primeira coisa que Jesus faz não é diminuir a tempestade, igreja, presta atenção. Se você não entender isso, eu estou sendo claro, eu espero que eu seja, que a tempestade, ela vem para todas as pessoas. Então eu estou trazendo um ensino para te fazer enxergar de uma forma diferente a vida. Então a primeira coisa que Jesus faz, quando está acontecendo uma bagunça, algo no seu coração, na vida financeira, família, seja a área que for, o Senhor, Ele não está diminuindo a tempestade. Vocês viram isso no texto? A primeira coisa que Jesus faz não é diminuir a tempestade.
e não é parar a tempestade. Então entenda isso, a situação que você está vivendo, o Senhor não está diminuindo e não está parando. Ele, em primeiro lugar, sabe o que Ele quer fazer? Acalmar o seu coração. Ei, Ele quer acalmar o seu coração. Não é parar a tempestade, não é diminuir, e em primeiro lugar é no seu coração. Porque se Ele não fizer isso em nós em primeiro lugar, nós nunca vamos vê-lo completamente, nunca vamos vê-la. É tão interessante nesse texto que nós estamos vendo, que Jesus chega, mas a tempestade não para. Vocês viram isso? Ele chegou lá, pisou na água, Pedrão veio, andou, afundou e tal, e a água entrando e tal, não parou, porque Ele tinha algo a ser tratar com aqueles homens que estavam ali. Sabe, nós precisamos entender, igreja, que toda prova, toda tempestade, ela tem a capacidade de nos forjar, Então a primeira atitude de Jesus não é tirar a tempestade. Aliás, essa atitude seria de um gênio da lâmpada, não é? O problema que você está vivendo, o que a gente faz? A gente acha que Jesus é o gênio da lâmpada, não é? A gente esfrega a lâmpada, vem gênio, Jesus, tira a tempestade, faz seus desejos aí, tira a tempestade da nossa vida. Aí Ele vai, atende o desejo, a gente fala assim, beijinho, beijinho, tchau, tchau, deixa eu viver a minha vida. Não é, Ele tem um tratar em nós. Ei, crente, servo, amigo de Deus, o Senhor tratando os nossos corações, a nossa vida. Ele quer acalmar primeiro em nós. Pastor, fala mais um pouquinho, dê mais exemplos. Deixa eu dar um exemplo para você. Em um relacionamento, em um namoro, em um casamento, em que as coisas estão muito ruins, de mal a pior, brigas, problemas e todo mundo se atarracando ali. E Jesus tem poder sobre todas as coisas, inclusive para parar essa tempestade que está no seu relacionamento. Mas a atitude inicial dele não é não é, precisa entender isso. Não é tirar, o problema financeiro, não é tirar o problema financeiro para parar as brigas, não é a tempestade, é o financeiro, Ele não vai parar, sabe, não é. Ele quer primeiro acalmar o seu coração. Por isso que você não está entendendo, a tempestade está acontecendo. Pastor, eu oro, e que não sei o que, e olha a tempestade, Ele está tratando com você em primeiro lugar, é em você. Então, mulher, essa tempestade que está acontecendo no namoro, no casamento, você que está online, quem vai ver depois na gravação, Jesus quer acalmar primeiro o seu coração, mulher. Jesus quer acalmar o seu coração, mulheres, vocês que estão aqui, é o seu coração nessa bagunça que está. Homem, ei homem, você, estou falando de relacionamento, casal, você que está aqui, o Senhor, Ele quer, a coisa está difícil, homem, eu sei, e você está a ponto de tomar decisões precipitadas, eu sei, ok, mas o Senhor quer acalmar o seu coração. Ele quer que você enxergue sobre uma outra ótica, é isso. Ele quer acalmar primeiro nós. Sabe, talvez você esteja vivendo uma tempestade financeira, uma situação complicada financeira. Sabe, Jesus não vai vir como um gênio da lâmpada da igreja, não vai. Você vai esfregar, vem gênio da lâmpada, enche a minha carteira de dinheiro, a minha conta bancária, faz do dia para a noite, e milhares e ali para me quitar todas as... Não é assim que funciona. Em primeiro lugar, Ele quer acalmar o seu coração, porque se Ele fizer isso em você, você vai tratar Ele sempre como um gênio da lâmpada. Aí você vai fazer assim, opa, esfrega e sai aí, atende meus desejos, tchau Jesus. Agora eu esfrega, vem meu desejo, tchau Jesus. E você nunca o vê como um Deus, nunca verá. Ele quer acalmar o coração em primeiro lugar. Sabe, emocionalmente, ministerialmente, espiritualmente, você está passando por situações, Jesus quer acalmar o nosso coração, igreja. Ele acalma, é nisso que eu creio, que nas tempestades da vida, a primeira atitude de Jesus com Pedro
foi acalmar o coração daquele homem. Foi acalmar o coração daquele homem. Vocês viram o verso 27? Jesus chegou e falou: coragem, não tenha medo, Pedro, não tenha medo, acalma o teu coração, não tenha medo. Ele acalma, ele acalma. E aí nós passamos a confiar. Quando ele acalma o nosso coração, o mundo está acabando, mas nós começamos a confiar nele, a exercitar a fé. E aí você descobre algo incrível. Ei, você descobre algo incrível. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A palavra vai entrando no seu coração. Você está sensível ao Espírito, eu tenho certeza que a palavra vai falar com você. E aí você descobre algo incrível. Você descobre algo incrível, que é a segunda reflexão que eu quero trazer. Que nas tempestades da vida, presta atenção, as tempestades da vida, você nunca estará só. Você nunca estará só. Nunca estará só. Nunca. Para aqueles homens, eles estavam sozinhos no barco, mas eis que veio o Salvador andando sobre as águas. E isso basta. E isso basta. Então na tempestade, pastor, a minha situação é complicada. A situação lá em casa é complicada. Pastor, é a pessoa que está acamada, que está no hospital, está difícil. Pastor, eu estou sozinho no leito do hospital, eu estou sozinho em casa, eu estou sozinho, eu não sei. Ei, presta atenção, na tempestade que você e eu, nós estamos vivendo e vamos viver. Nessa tempestade, quando nós compreendemos que Ele chega e Ele acalma em primeiro lugar o coração nosso, nós temos uma certeza que nós nunca vamos estar só. Nós nunca vamos estar só, gente. Nunca vamos estar só. Só que esse é o problema da tempestade, que ela tem essa capacidade gigante de mudar a nossa visão. De mudar a nossa visão. No texto do tópico anterior que nós lemos o verso 22, qual que nós lemos, hein? Verso 25? Isso, 25, 26 e 27. No tópico anterior nós vemos que Jesus se dirigiu a eles. Nós vemos isso no verso 25. E eles acharam que era um fantasma. Imagina Jesus andando e eles achando que era um fantasma. É o problema, é a tempestade, é a situação que nós estamos vivendo, que você e nós vamos passar ainda. Isso vai ser constante. Só que ela tem essa capacidade de modificar a nossa visão. É ou não é assim? A situação que você está vivendo, viveu ou vai viver. Pense em uma que você viveu aí. Ela modificou a sua visão. É o Senhor vindo, você falou, é um fantasma, e não viu uma solução. E aí na continuação Jesus diz: eu sou eu, não tenho medo. E aí no verso 28 Pedro diz: se é tu, me manda andar sobre as águas, faz com que eu vá até você, faz com que eu vá. Na licença poética aqui, na Bíblia nós não vemos, mas não sei se você viu na licença poética, eles colocaram ali Pedro indignado. Vocês viram isso no vídeo? Pedro indignado, falando com Jesus. O Senhor está se preocupando com eles. Para você entender isso, o contexto aqui remoto de Mateus 14, no verso 13, é Jesus multiplicando os pães. Então eles acabam de sair da multiplicação dos pães, os discípulos vão para o mar da Galileia e Jesus vai orar. Então ali a licença poética, na Bíblia nós não vemos isso, mas a licença poética mostra um Pedro indignado, falando: o Senhor está preocupado com eles, olha nós aqui no barco, tipo assim, Senhor, eu estou só, nós estamos morrendo aqui, o Senhor alimentou aquele povo lá que só vai atrás de você para comer, e nós que estamos seguindo, é Pedro falando, eu abandonei tudo para te seguir, e eu estou morrendo nesse barco. Ei, é você e eu gritando, Jesus, vai para mim, eu estou morrendo nesse barco. É a mesma coisa, sabe, chega momentos em nossa vida que nós nos sentimos assim, e parece que não encontramos uma solução, sem saber um caminho para percorrer, e normalmente quanto mais a tempestade se levanta, mais a sensação de surdez e cegueira e solidão aumenta, sim ou não, igreja? É assim, e esse é exatamente o sentido e o sentimento que os apóstolos e nós também sentimos. É Mateus 14, 26, diz assim, Mateus 14, 26, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: um fantasma, e gritaram de medo. Verso 30 diz: mas quando reparou o vento, quando ele reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me.
Os apóstolos tiveram esse sentimento porque na cabeça deles havia essa incompreensão. Senhor, eu estou andando com você, por que essa tempestade chegou? Por que isso? Por que isso, Senhor? Saiba de algo, irmãos, que na tempestade da vida, Jesus em primeiro lugar, Ele vai acalmar o nosso coração. E em segundo lugar, Ele quer te mostrar que você nunca estará só. Nunca estará só. E isso me leva para uma terceira reflexão. Está no verso 22. Mateus 14, verso 22. O texto diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu, presta atenção nisso, por favor. Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. O que Jesus fez? Vamos lá, se você está entendendo. Jesus fez o quê? Vão no barco. Imagina a cena: entrem no barco, eu estou ordenando, vão. E talvez eles falando: Senhor, nós queremos te acompanhar, não deixa. E Jesus falando: entrem no barco. A Bíblia diz que Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrasse no barco. E não só entrar, Ele insistiu para quê? Para que fizesse o quê? Entrasse no barco e fossem adiante dele, para o outro lado. Enquanto ele despedia da multidão, ele tinha acabado de multiplicar os pães. Imagina a galera que estava lá. E ele falando: entrem no barco, vão. Não, Jesus, nós queremos ficar. Entrem no barco, e vão para diante que eu vou encontrar vocês lá do outro lado da margem. Entrem. É isso que eu estava querendo falar. Isso me leva a uma terceira reflexão, e eu queria muito que você pensasse nela agora. Nas tempestades da vida, presta atenção, anote isso. Nunca se esqueça do destino. Nunca se esqueça do destino. Nunca se esqueça do destino. Sabe, irmãos, muitas vezes, quando nós vamos viajar, o caminho, a estrada, o voo, o ônibus, as paradas, o tempo que demora. Se você for para fora do país, você precisa tirar passaporte, é uma burocracia danada. Para pensar, na viagem, na estrada, tudo que acontece aí, e desce, e entra, e vai no banheiro, e volta, a perna dói. Pensa aí, tudo é desconfortável, cansa. Mas por que continuamos a viagem? Por que nós não desistimos mesmo diante de tanta dificuldade? Pensou comigo nesse exercício? Pensou, igreja? Imagina, você vai para uma viagem, tem que pegar ônibus, tem que pegar avião, e desce, faz ponte aérea, você vai para fora do país, é documentação, e dói a perna, e vai, e é cansativo, e dorme, acorda, e pensa aí, por que nós continuamos a viagem? Já que é tão dificultoso, por que nós não desistimos? Por quê? Sabe por quê, igreja? Sabe por quê? Por causa do destino. Por causa do destino. A família do Márcio viajaram, né, Lucas? Vocês viajaram agora, né? Chegou hoje, Lucas. Lucas chegou hoje. E eu tenho certeza que eu estava conversando com ele antes de começar o culto. Sei lá, 2 horas de pouco de avião, 3 horas. Pensa a dureza, dificuldade isso, não é não? Por que não desiste? Por causa do... eu sei o destino. O destino. Eu supero tudo isso devido ao destino. E os lugares que eles foram, incríveis, lindos, maravilhosos, compensou demais. Compensou demais. Sabe, a palavra de Jesus para os discípulos em João 16:33 eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo.
Sabe, Jesus disse para eles entrarem no barco e fossem para o outro lado. E se ele falou isso, irmãos, isso iria acontecer. Entre no barco e vão para outra margem. Mas Jesus, essa multidão, entre no barco, que eu vou encontrar vocês lá. E se ele falou isso, isso vai acontecer. É o destino, igreja. Sabe, toda a situação naquela noite era a mais improvável e impossível do mundo. Toda a situação naquela noite dos discípulos era a mais improvável e a mais impossível do mundo. Alguém vir andando sobre as águas é algo provável ou improvável? Alguém vir andando sobre as águas é algo provável ou improvável? É improvável. E não só isso, uma outra pessoa também vir andando sobre as águas é algo provável ou improvável? Cara, é improvável. Uma tempestade parar com a chegada daquela pessoa ali é algo provável ou improvável? É improvável. Tudo naquela noite era improvável, era impossível para acontecer. Porém havia um destino, uma promessa de destino. E todas as vezes que isso acontecer, preste atenção, todas as vezes que acontecer uma promessa de destino para você, será a maior oportunidade de você experimentar milagres de Deus. Todas as vezes que haver uma promessa de destino, será a maior oportunidade para você experimentar milagres de Deus. Milagres de Deus. Sabe, igreja, nós somos uma geração que experimenta pouco milagre. Pouco milagre. Nós somos uma geração que não anseia mais os céus, não deseja os céus, não deseja. Se eu falar, há um destino, e esse destino há um propósito, e tempestades vão se levantar, só que tudo isso vai ser a maior oportunidade de você experimentar milagres de Deus. Sabe o que a gente fala? Eu prefiro ficar como eu estou. Nós não suportamos, porque nós não temos fé, nós não cremos, nós não ansiamos os céus. Ei, igreja, Deus tem um destino para mim, para você, para nós. Esse destino é um lugar chamado céus. Esse destino também é uma pessoa chamada Jesus. E para chegar nesse destino, você está sendo preparado. Há um céus, há um destino para nós, e há uma pessoa para nós nos encontrarmos com ela. E você, em todo este processo, está sendo preparado. Então algumas tempestades estão acontecendo em você, porque existe um céus e existe uma pessoa para se encontrar, e a pessoa de Jesus. O Espírito Santo está colocando um novo coração em você, uma nova vida, um pensamento diferente, uma atitude diferente. Está aumentando a sua fé diante do que está acontecendo, ou pelo menos era para acontecer isso. Sabe, há lugares que você precisa deixar de frequentar, há pessoas que você precisa parar de ouvir. Deus te chama para uma vida de compromissos. É isso que Ele está falando conosco como uma igreja. Há um destino para chegar. Nossa geração é uma geração ansiosa, e nós não entendemos esse destino. A nossa geração, como eu disse, é uma geração de igreja, que não olha, que não quer, que não deseja mais os céus. Não deseja mais, não deseja mais. E nós achamos que tudo se resume aos 70, 80, 90 anos que nós vamos viver aqui. Ai, cara, isso é tão pouco comparado com o que o Senhor tem para nós. Tão pouco, tão pouco. Nós achamos que nós nos limitamos. Está vendo isso aqui, ó? Está vendo isso aqui, esse cabo aqui? Isso é o tempo de vida que nós temos aqui. 60, 70, 80 anos, 90 para quem viver muito, né? É isso aqui, ó. É isso aqui. Sabe o que o Senhor está preparando para nós? A eternidade. Está vendo esse cabo aqui, ó? Sai aqui, ele vai, some. Esse é o que o Senhor tem preparado para nós. E nós nos limitamos a isso aqui, ó.
Isso aqui, há 70, 90 anos de vida, e nós achamos que tudo isso aqui acabou. E aí só que nós nos esquecemos disso aqui, ó, que some. Igreja, nós precisamos desejar os céus. Nunca se esqueça do destino. Nunca se esqueça do destino. Lembra desses homens da Galileia, esses apóstolos que estavam no barco? Ei, presta atenção nisso. É melhor Jesus vindo ao nosso encontro em um barco em meio a uma tempestade do que o diabo remando em águas tranquilas. Lembra de Davi? Mais vale estar em uma guerra com Deus do que em um palácio sem Ele. Sabe o destino? Qual que é o destino para o seu casamento, para o seu relacionamento? É um relacionamento saudável, forte, que inspira outras pessoas, e que você vive a promessa que você fez lá na cerimônia: amar e respeitar-te, na alegria, na tristeza, até que a morte nos separe. Então viva isso, então viva, por isso, e por muitas vezes, será possível diante de um processo chamado tempestades que vão se levantar. Então você vai precisar amar mais, você vai precisar perdoar mais, você vai precisar abrir mãos de compromissos egoístas que você tem, homem, mulher, porque antes você tinha sim, agora você vive em comunidade com a sua esposa, então você precisa viver com ela e ela com você. Sabe qual que é o destino para a sua vida ministerial, da sua vida com Deus? É ser um discípulo dele, é ser uma testemunha de Jesus nessa terra. Nós estamos só engordando, igreja. Nós precisamos sair de um ambiente como esse, queimando por Jesus. E na segunda-feira amanhã, não perca a oportunidade de falar do reino. Gente, nós precisamos queimar, Ele precisa ser tudo em nós. Nós precisamos acordar pela manhã com os joelhos dobrados e falar: Senhor, me use nesse dia. Eu não vim nesse dia só para trabalhar e pagar conta, e comer e dormir. Não foi, igreja. Nós somos colocados para ser testemunhas dele nessa terra. Então você tem que acordar pela manhã: Senhor, me use. Deus vai usar os filhos dele, me dê a oportunidade, me faz ficar sensível ao Espírito. O Senhor vai usar, vai colocar pessoas ao seu lado para você falar do reino. Essa mensagem que você precisa passar é alguma coisa que vai acontecer. Gente, faz isso, eu desafio você, se você não vai ter experiências sobrenaturais com Deus. Eu estava essa semana, acordei pela manhã: Senhor, me use nesse dia, comunica algo, faz entender, ver algo sobre o que estava acontecendo. E eu de repente trabalhando, isso acontece todo dia. Aí eu estou lá, de repente eu estou visitando uma pessoa, um médico, eu trabalho com um médico, e uma pessoa que nunca falou isso, eu sempre conversei, trabalhei, de repente ela vira para mim e fala assim, vira para mim desse jeito e fala: o senhor pede, não, ela não falou Senhor, ela virou assim e falou: pede para ver com os olhos espirituais o que está acontecendo. Você tem noção disso? E eu estava lá trabalhando, e eu falei: diga mais. E eu estava lá trabalhando, e a pessoa nunca falou isso comigo, nunca. Ore para o Senhor, para ver com os olhos espirituais, para ver o que não está vendo, olhos espirituais. E ela começou a falar, eu falei: diga mais. E ela começou a falar de igreja, nunca. Ela começou a falar assim: o povo de Deus está entristecendo Deus. E nós começamos um bate-papo ali. Ei, fique atento ao que o Espírito. Mas sabe o que acontece? Nós acordamos de manhã preocupado comigo mesmo, e vou trabalhar, paguei conta, almocei, peguei o menino na escola, voltei, limpei a casa, almocei, briguei com todo mundo e vou dormir. E a Bíblia, e a oração, e a sensibilidade, o Espírito, e o mover de Deus, e os milagres, e os prodígios, e as coisas que continuam a acontecer que nós não estamos vendo. Nós estamos vendo, igreja. Nós estamos. Sabe, o Senhor nos chama para ser uma testemunha, para ser amigo dEle, um servo dEle. E por muitas vezes isso só será possível diante de uma tempestade. Você quer ser amigo de Deus? Você quer ser servo de Deus?
você quer ser um discípulo de Deus, você quer ser uma testemunha dele, então por muitas vezes o Senhor vai fazer com que você se torne isso, através de tempestades, sabe, para isso você vai precisar abrir mão de você, negar a si mesmo, não é isso que está em Lucas, quem quer seguir-me, negue a si mesmo, agora nós queremos seguir Jesus carregando um trambolho de coisas, nós não conseguimos, o que fazer, cara, quando as tempestades da vida chegam, igreja, o que fazer? Igreja, sabe qual que é o destino da sua vida? Eu estou falando sobre destino, para você nunca esquecer do destino. Eu falei sobre relacionamento, eu falei sobre vida ministerial, mas sabe qual que é o destino da sua vida? Estabelecida por Jesus na cruz do Calvário, é um negócio chamado salvação. E para isso, muitas vezes, você irá passar por umas tempestades, para experimentar milagres, para o seu coração ser transformado, para a sua fé aumentar, para você ser dependente de Deus diariamente, para Ele te levar a uma adoração verdadeira, profunda, e aí fazer você reconhecer que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Essa história termina de uma forma incrível. O verso 32 e 33 diz assim: quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A tempestade acalmou quando Jesus entrou, e os olhos deles foram modificados, o coração daqueles homens foram modificados. O que fazer quando a tempestade da vida chegar? Saiba que Jesus quer acalmar o seu coração em primeiro lugar. Saiba que você nunca vai estar só, nunca estará só. E saiba que existe um destino. Nunca perca o destino de vista. Nunca perca o destino de vista. E eu tenho certeza que isso fará diferença na sua vida a partir de hoje. É em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Queria que você fechasse os olhos, se nós pudéssemos fazer uma oração. E diante dessa mensagem, aquela conversa que eu tive essa semana, e eu clamei ao Senhor: Senhor, me faz ver com os olhos espirituais, me faz ver o sobrenatural, Jesus. Gente, como eu oro para que nós possamos ver isso, como eu oro para que a gente possa ver o espiritual de Deus, como eu oro para que essa igreja veja o espiritual de Deus. A minha oração nesse momento é para que o seu coração comece a desejar os céus. Se você não desejar os céus, irmãos, ele nunca fará sentido para você. Nunca fará sentido. Comece a desejar os céus. Comece a desejar os céus. Pense nos céus, pense em Jesus. A nossa vida não se resume a esses anos de lutas, de doenças, de política podre, de bagunça, de morte,
de traições, de fornicações, de besteiras, de mentiras. A nossa vida não se resume a isso. A nossa vida é uma eternidade ao lado do nosso Criador. E se nós não desejarmos isso, o nosso coração está enraizado em todas as coisas terrenas. Nós precisamos entender, de ter os olhos abertos, que já passamos, estamos passando, ou iremos passar por situações ruins, difíceis, dificuldades, lutas, mudanças de rotas, dores. Isso são tempestades na nossa vida. Tenha isso em mente, isso pode e irá acontecer. Agora, como você irá reagir a tudo isso? Ei, o Senhor te chama e faz entender, te abre os olhos, para que você possa saber que Ele quer acalmar o seu coração em primeiro lugar. Ele chega diante de Pedro e fala: coragem, Pedro, eu estou aqui, coragem, Pedro, não tenha medo. Ele está acalmando o seu coração diante dessa situação que está acontecendo. Ele fala ao seu coração, meu irmão, que você não está só. Ele olha para aqueles discípulos desesperados, e uma palavra lançada ao coração deles é fazer olhar para Cristo, que com Cristo tudo é preenchido. E Ele nos enche e nos faz olhar dia após dia para esse destino. Há um destino para nós. Se o Senhor falou algo ao seu coração, isso irá acontecer. É uma promessa dEle, isso irá se cumprir. Agarre essa promessa, tenha fé disso, não desista, não desista. Há um destino a chegar, não desista. A promessa, o amor, o juramento que você fez diante daqueles homens no relacionamento do seu casamento, creia que as coisas irão mudar. Permaneça firme no Senhor. O Senhor está acalmando o seu coração. Há um destino a chegar. O chamado que Deus fez para você individualmente, ministerialmente, o talento que Ele derramou diante de você, Ele te chama para um destino. O Senhor nos chama como igreja para um destino. Guarde a tua noiva, Jesus, que aqui está, o coração, sonda a todos nós e transforma o nosso caráter, e que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, hoje e para todo e todo sempre. Amém. Uma salva de palmas a Jesus. Que Deus abençoe essa igreja, esse povo, a igreja do Senhor que está nessa terra, em nome de Jesus. Pode se assentar um pouquinho, pode se assentar um pouquinho. Nós vamos estar encerrando a transmissão agora pela internet. Quem acompanhou aqui até agora, que seja cheio do Senhor, guardado. Nós vamos para uma segunda parte agora, que é a ceia do Senhor. Que você fique cheio de Jesus, que você tenha uma semana abençoada por Ele, e onde você estiver, seja cheio dEle. Guarde essa palavra no seu coração.